Olá, senhores. Quem está me vendo agora pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, e dedicado ao ensino e ao aperfeiçoamento assim, de disciplinas relacionadas com engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de agrimensura, com topografia, com hidrografia, para reforçar o conhecimento dos profissionais e melhorar a aprendizagem dos alunos. E eu quero, nessa aula de hoje, conversar com vocês assim, um papo informal, sobre a questão da operação de softwares na informática. Eu tenho, ao longo de todas as minhas aulas, várias aulas, vocês devem ter reparado, que eu sou um pouco crítico, um pouco duro em relação ao emprego, ao uso do software como uma ferramenta assim que o aluno ou o profissional use mecanicamente, sem conhecer aquela teoria, aquele conteúdo da disciplina que está por trás daquilo. Eu comparo até com quando as crianças estão aprendendo lá no primário, né, estão ainda aprendendo a somar, subtrair, multiplicar e dividir, reparem que se antes deles aprenderem o processo do que é uma soma, o conceito do que é uma soma, que é a união de partes, aquela partezinha de conjuntos, aquela parte de multiplicação que é uma soma de vários subconjuntos indefinidamente, e assim vai, né? Se logo no início se colocar na criança, der para ele uma máquina de calcular, ele vai ser eternamente escravo daquela máquina, não vai saber na vida prática fazer contas de cabeça, avaliar, terá que ter sempre aquela muleta, que seria uma máquina de calcular, não desenvolve nenhum raciocínio. Mal comparando, é a mesma coisa que no nível de ensino profissional, no ensino técnico, já até no segundo grau, primeiro grau, alunos que estão ainda aprendendo e se começam a usar já softwares para lhe dar a resposta que ele devia saber chegar a ela. Então isso daí eu olho com uma certa reserva. Quando o profissional já domina a sua profissão, já domina os seus conteúdos, tem toda aquela base, então o software, os programas, a informática é útil porque vai permitir com que aqueles problemas, aquele trabalho seja feito com maior rapidez e menor chance de erro. Então aí sim, o software é útil, mas enquanto o profissional, enquanto o engenheiro, enquanto o aluno não domina aquelas habilidades, não domina aquele conteúdo, não sabe fazer aquela análise, o uso da máquina, o uso de programas é nocivo. Isso é uma opinião de um velho mestre, né, e profissional já com 50 anos de estrada em relação à profissão e ao magistério. Eu quero contar a vocês uma historinha que eu sempre contava para meus alunos. Quando eu comecei as maquininhas eletrônicas, né, aquelas máquinas científicas começaram a aparecer, os programas começaram a aparecer, e mais recentemente, cada vez mais, os softwares fazendo tudo. Então eu contava uma historinha a eles que eu vou contar para vocês. Essa historinha baseia-se num filme, deve estar aí na internet esse filme, ou no Netflix, que o título do filme é esse, ó, Quero Ficar com Polly. Quero Ficar com Polly. E eu coloquei aqui que é até uma lição para pilotos de software. Nesse filme, Quero Ficar com Polly, o personagem principal é um analista de risco. É um jovem que trabalha por uma grande empresa de seguros e ele é responsável por avaliar o risco para que possa se colocar no prêmio do seguro um fator que vai cobrar mais caro ou mais barato por aquilo que está sendo segurado. Então ele tinha essa missão. No filme mostra ele indo, por exemplo, para um velejador que quer fazer o seguro, e ele foi lá
conhecer esse velejador e lá como é que ele trabalhava, e embarcou lá no veleiro do velejador. E o velejador era um estabanado, ele não tinha método nenhum, ele deixava a retranca lá solta, a retranca batia na cabeça dele, bateu na cabeça dele lá no filme, né? Abriu, escorreu sangue, aquele negócio todo, e ele se machucava, aquele negócio. Pô, ele tá vendo aquilo, né? Então ele chegava, tomava as notas, então na empresa ele colocava lá no software dele, de análise de risco, ele ia colocando todas as variáveis a favor e contra aquele indivíduo que queria fazer esse seguro. E depois o software dava a ele como retorno qual era o fator de risco daquele indivíduo e em função daquilo calculava-se a apólice de seguro, lá, o quanto ia ser. Né? Esse rapaz casou com uma moça chamada Polly e foi passar a lua de mel num paraíso ali nas Antilhas, no Caribe. E o filme mostra ele deitado na areia, com a noiva dele do lado, a esposa, né, a recém-esposa do lado, na areia. E daqui a pouco aproximam-se dele um jovem louro, espadaúdo, parrudo, um cabelo assim, com rabo de cavalo, e nu, sem short. E o rapaz veio oferecer a eles que ele trabalhava alugando o saveirinho dele para ir fazer aula de mergulho afastado lá nos corais. E o rapaz perguntou lá, ele falou, olha, aquele veleiro lá. Aí a moça falou assim, aí o rapaz lá, o lourão, né, falou, ele é grande. Aí a moça, olhando assim para o rapaz, para o lourão, abaixo da cintura, e abanou a cabeça e disse, é grande mesmo. E convidou os dois para ir nessa aula. O rapaz deitado na linha disse, não vou não. Vai você, Polly. Vai você com ele lá e volta. E a Polly foi, entrou no saveiro e foram lá mergulhar. E o tempo está passando, já está quase anoitecendo, e o rapaz intrigado, que a Polly não aparecia. Daqui a pouco ele viu o veleiro assim, atracado. Ele, o que será que houve com eles? Eu vou lá ver. Ele foi, o veleiro já estava assim no cais. Ele entrou assim no veleiro e viu o lourão em cima da noiva dele, e a noiva dele com as pernas assim, e o pé de pato, aquele pé de pato ainda grande, abanando, batendo lá em cima, mas se acabando. O rapaz ficou danado, saiu, a noiva dele, meu Deus, não, correram atrás, foram lá para a praia, ele não quer saber mais de nada. Foi pro hotel, fez as malas dele, e a noiva, não, mas espera aí, vamos conversar, não vamos conversar com nada, ele não quis conversa. É um filme muito bom. Eu não vou contar o resto para não tirar a graça. Mas então vamos ver a moral da história. Ele, se tivesse aquele software que ele usava lá no trabalho dele, com ele, na hora que o lourão, parrudão, nu, lá com o veleiro grande, fizesse aquela proposta para ele, para ver se ele colocaria lá no software, bom, cara boa pinta, lourão, chamando lá para mergulhar, dar aula de mergulho, ver o software, será que eu deixo minha noiva aí com ele sozinha? O que será que pode acontecer? Ele botava essas variáveis lá dentro do software, e o software ia fazer aquela análise de risco. Provavelmente o resultado do software diria, não entra nessa, não deixa tua mulher ir sozinha com esse cara lá para longe. Mas ele não tinha o software, perdeu a mulher. Porque ele era piloto de software. Ele
não sabia fazer aquelas análises de risco sem o software. Não tinha nem noção. Então é isso que eu dizia aos meus alunos. Não pode ficar dependente. Não pode ficar dependente assim do software. E assim, logo no início, no curso, eu contava essa história. Então, durante o curso, quando algum aluno começava a querer se apegar só ao software, não sei o quê, eu dizia, cuidado, hein? Lembre-se de pole. Você pode perder a mulher, hein? Bom, senhores, era só esse papo que eu queria dar a vocês. E era uma descontração. E se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal para a gente fazer ele crescer. E já continuaremos nossas aulas sobre projeções e outros assuntos. Até a vista, pessoal!